Bom, pessoal, esse conteúdo agora é o conteúdo do período neolítico da pré-história. O que é esse conteúdo neolítico? Neolítico é caracterizado como o período da pedra polida, a nossa principal ferramenta. Antes, no paleolítico, era a pedra lascada. Agora o neolítico é pedra polida. Antes de avançar no conteúdo, eu tenho que dizer que eu tenho um participante especial. Nessa época do neolítico, nós começamos a domesticar os animais. E um desses animais, muito provavelmente, foram descendentes de lobos, que veio a ser os nossos cãezinhos. Esse aqui é o Aquiles, meu cãozinho de 2 meses mais ou menos. Os cães foram domesticados nessa época. E aconteceu com os cães uma coisa chamada seleção artificial, que veio dos lobos. O que é a seleção artificial? Nós, seres humanos, pegamos alguns lobos, muito provavelmente por alguma circunstância, né, de se defender ou sei lá o que, para viver com nós. Então, os lobos que atacavam os animais que podiam nos matar, sei lá, um leão, por exemplo, uma onça, eles começaram a viver com nós. E ele tá reclamando um pouquinho. Eu vou ter que soltar ele para continuar a aula, tá bom? Dá tchau pro Aquiles. Então, nós começamos a domesticar os animais. E um deles foi o lobo, que gerou os cães, os nossos cãezinhos. Com eles aconteceu uma coisa chamada seleção artificial. Existe a seleção natural, né, que a professora de ciências vai explicar para vocês, provavelmente. E existe a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando a gente escolhe determinadas características e favorece elas. Como, por exemplo, os lobos que nos defendiam melhor ficavam mais próximos da gente. Os lobos que não desejavam nos defender eram descartados. Entende? Então, os lobos que também tiveram algumas mutações genéticas e ficavam mais fofinhos, mais bonitinhos, a gente escolhia viver junto deles. Então, começou a acontecer com os lobos uma certa seleção artificial que nós, seres humanos, fizemos. Essa seleção artificial gerou os cães. E essa multiplicidade de cães que nós temos hoje. Tudo bem? Mas isso só foi possível, e esse é o segundo ponto importante do conteúdo do Neolítico. O primeiro, notem, é que o Neolítico é de 10 mil anos mais próximo de nós. Então foi há cerca de 10 mil anos atrás. Os cães também. De 15 a 8 mil anos atrás foi que aconteceu essa seleção artificial com os lobos para virar os cães. E nesse período aconteceu uma revolução extraordinária nas nossas vidas. Extraordinária. Nós, seres humanos, descobrimos a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é você pegar sementes que existem na natureza e controlar essas sementes. Plantar as sementes, cuidar da terra, cuidar do que nasce das sementes e perceber que isso vai gerar um fruto. Algo vai gerar alguma coisa que nós desejamos para nos alimentar. Então a agricultura foi o que nós, seres humanos, fizemos para conseguir controlar a natureza, controlar as sementes que a natureza nos dava. Vou citar um exemplo. Se você pega as sementes da maçã e planta numa terra fértil, você daqui a alguns anos vai ter uma macieira. Tendo uma macieira, você começa a ter a certeza de que sempre vai ter maçã para comer. O mesmo exemplo com o milho. Plantando o milho, depois de um tempo, 1 ano e pouquinho, você vai ter o fruto do milho. E você tem a certeza que vai ter milho para comer. Então, graças à agricultura, os seres humanos começaram a se tornar, notem, sedentários. O contrário de nômade. O nômade não é aquele que sempre se muda. O sedentário é aquele que vive no mesmo lugar. Ele não precisa mais se mudar. Antes ele precisava se mudar porque os frutos acabavam, os animais acabavam, né? O que a gente comia, os peixes, por exemplo. Agora com a agricultura a gente sabe que vai ter alimento no futuro. A gente não tem por que se mudar. Então as primeiras civilizações são civilizações que começam desse período. Do período em que os seres humanos são seres humanos sedentários, que ficam no mesmo lugar, que não precisam se mudar. Tudo bem? E isso muito provavelmente foi desenvolvido pelas mulheres. A teoria mais aceita hoje é que quem ficava no local de moradia eram as mulheres.
conseguiram perceber que as sementes que a gente descartava germinavam. Foram as mulheres que perceberam que as sementes que a gente descartava depois de comer, depois de coletar e comer, germinavam. E que era a mesma semente daquilo que a gente comia. Então, muito provavelmente foram as mulheres. Por quê? Porque os homens sempre saíam para caçar. Sempre saíam para coletar. Até pela diferença entre o sexo masculino e feminino da nossa espécie. O biotipo masculino é mais forte. E o biotipo feminino é mais fraco. Hoje em dia já não tem tanta essa necessidade. Hoje em dia a vida já mudou a tal ponto em que a gente não precisa mais ter essa divisão sexual dos trabalhos, das tarefas, certo? As pessoas podem todas saírem para trabalhar ou todas ficarem em casa. Mas naquela época essas diferenças biológicas importavam bastante. Então quem ficava no local de moradia com as crianças e com os idosos, que eram as mulheres, conseguiram perceber que perto do local de moradia as sementes que nós descartávamos germinavam. Então essa é a teoria mais aceita. Quem desenvolveu a agricultura e quem percebeu a agricultura foram as mulheres. Certo? Então esse é o segundo conteúdo importante. Primeiro, por que se caracteriza neolítico? Período da pedra polida, a nossa principal ferramenta de trabalho, de caça, de pesca. Certo? Segundo conteúdo importante de neolítico, a agricultura, muito provavelmente desenvolvida pelas mulheres. Terceiro, domesticação de animais. Aí é que entra o exemplo dos lobos e dos que vieram a ser os cães. Foi nessa época que a gente começou a domesticar alguns animais que a gente também comia e que a gente se utilizava dele, como por exemplo as cabras. As cabras não só geram a carne para a gente se alimentar quando a gente está parado num lugar, mas também geram leite. Tudo bem? Então a gente tendo a certeza que vai ter cabra para se alimentar e leite para tomar, a gente consegue viver mais parado ainda, mais em um lugar só. Começamos a domesticar os bois para sempre ter carne e domesticamos esses lobos para nos defender, para conviver com a gente, para nos dar carinho, nos dar atenção e ter uma relação melhor. Então esse é o terceiro conteúdo importante, domesticação de animais. Tudo bem? Então o neolítico se caracteriza por isso. Primeiro, período da pedra polida, uma ferramenta de trabalho mais trabalhada, melhor trabalhada. Segundo, a agricultura, foi uma revolução nas nossas vidas. Inclusive a agricultura, tendo a certeza de que ia ter alimento, fez a população crescer. As tribos que faziam agricultura cresciam mais. Tinham mais pessoas morando juntas. Mais pessoas morando no mesmo lugar. Sedentários, parados. Terceiro conteúdo, domesticação de animais. Certo? Domesticação da cabra, do boi, para alimentação, de um modo geral, e dos lobos, que vieram a ser os cães. Certo? E o último conteúdo é que nessa época a gente parado começou a ter umas inovações com a inteligência. A gente começou a fazer jarros de cerâmica para transportar água, para transportar o que é que fosse. Antes a gente fazia através do casca de coco, essas coisas. Mas foi nesse período em que a gente começou a desenvolver a cerâmica. Certo? Aí a gente vai para o próximo conteúdo, que é a Idade dos Metais. Que aí começam as primeiras civilizações, através da metalurgia do metal. Tudo bem? Esse era o segundo conteúdo de neolítico importantíssimo de pré-história.